Eu assisti, imóvel como as pedras ancestrais de Lisboa, enquanto minha irmã, aquela serpente que me esmagou sob os calcanhares da família inteira, se arrastava aos meus pés, lágrimas sujando o chão de azulejos que ela mesma escolhera para nossa casa de infância, implorando por uma salvação que eu nunca supliquei dela. 3 anos de silêncio não foram perdão, foram o ferro forjado na fornalha da humilhação, afiado para cortar fundo, e agora, com o destino virando as costas para ela como o vento do Tejo que leva embora os segredos, eu vi o terror nos olhos dela, o mesmo terror que ela plantou no meu coração quando me traiu pelo homem que eu amava, na frente de todos, rindo como se minha dor fosse vinho tinto para celebrar. Em Portugal, terra de saudades e facas escondidas nas dobras das saias de renda, vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa por gerações, e eu, Ana, jurei que faria dela o exemplo vivo de como o sangue que nos une pode se tornar o veneno que nos destrói, devagar, deliciosamente, até que ela implorasse não por ajuda, mas pela morte que eu negaria. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas ruas empedradas do Bairro Alto, onde o ar cheirava a sardinha assada e a vinho verde fresco, mas para mim, naquele dia de julho de 2022, o calor era só mais uma camada de agonia sobre a ferida aberta que minha irmã, Sofia, havia cavado no meu peito. Eu tinha 25 anos, recém-formada em Psicologia na Universidade de Lisboa, com sonhos de abrir um consultório no Chiado, ajudando almas perdidas a encontrarem o caminho de volta para si mesmas. Que ironia cruel, eu, que estudava as profundezas da mente humana, não via traição se aproximando como uma onda traiçoeira no mar da Ericeira. Nossa família era como tantas em Portugal, unida pela tradição, dividida por silêncios não ditos. Papai, um pescador de Mafra que perdera o mar para a artrite, contava histórias de sereias que seduziam marinheiros para o abismo, enquanto mamãe, com suas mãos calejadas de lavar roupas alheias, bordava lenços de linho com motivos de azulejos azuis, murmurando rezas a Nossa Senhora para que o mal não entrasse pela porta. Sofia, 3 anos mais velha, era a filha dourada, alta, com cabelos negros ondulados como as colinas de Sintra, olhos verdes que hipnotizavam como o esmeralda do Tejo ao pôr do sol. Ela trabalhava como modelo em agências de Porto, desfilando por Milão e Paris, mas sempre voltava para casa com malas cheias de presentes e mentiras embrulhadas em laços de seda. Eu a idolatrava. Desde crianças, corríamos pelas praias de Cascais, pés na areia quente, rindo enquanto as ondas lambiam nossos tornozelos. Ana, você é a minha âncora, ela dizia, abraçando-me forte, o sal do mar misturando-se ao suor de nossas peles. Mas âncoras afundam navios, e eu não sabia que a dela me arrastaria para o fundo. Meu noivo, Miguel, era um arquiteto de 28 anos, com mãos firmes que desenhavam prédios modernos no skyline de Lisboa e um sorriso que aquecia mais que o sol de agosto. Nós nos conhecemos na faculdade, em uma aula de História da Arte, discutindo Gaudí versus as Torres Manuelinas. Ele me via como uma mulher que equilibrava sua ambição com gentileza. Tu és o meu porto seguro, Ana, sussurrava ele, beijando minha testa enquanto caminhávamos pela ponte 25 de Abril ao entardecer, o rio Tejo refletindo as luzes da cidade como estrelas caídas. O jantar de família no nosso apartamento em Alfama foi o palco perfeito para a tragédia. Era o aniversário de mamãe, e Sofia chegara de surpresa de uma sessão em Barcelona, trazendo vinhos espanhóis e queijos que faziam papai salivar. A mesa estava posta com pratos de cerâmica pintada à mão, cheios de bacalhau à brasa e salada de tomate com argãos frescos do mercado da Ribeira. Rimos, brindamos, o fado tocando baixo no rádio antigo, voz rouca de Amália Rodrigues e quando, estranha forma de vida. Então, Sofia se levantou, copo na mão, e anunciou, tenho uma notícia que vai mudar tudo. Seus olhos brilhavam, não de alegria, mas de algo predatório, como um gato farejando leite. Eu e Miguel. Estamos juntos. Há meses. As palavras caíram como granizo em uma colheita de uvas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mamãe deixou cair o garfo, o metal tilintando contra o prato como um alarme. Papai piscou, confuso, sua mente ainda presa nas redes de pesca. Eu senti o mundo girar, o chão de mosaico se abrindo sob meus pés. Miguel, sentado ao meu lado, baixou a cabeça, vermelhos nas bochechas como o vinho que ele não ousava beber. Ana, eu sinto muito, murmurou ele, mas era tarde. Sofia continuou, voz melosa como pastéis de nata quentes, ele me ama de verdade. Você sempre foi a certinha, a que segue as regras. Mas Miguel precisa de fogo, de paixão. Eu sou isso para ele. A humilhação não parou ali. Ela mostrou fotos no celular, eles em um hotel em Sintra, corpos entrelaçados na cama de docel, risos congelados em pixeles cruéis. A família inteira viu, tias, tios, primos reunidos para a festa, olhos arregalados passando de choque para pena. Pobre Ana, sussurrou tia Maria, sua mão no meu ombro como uma âncora enferrujada. Sofia riu, um som cristalino que cortava como vidro quebrado. Não chore, mana. O amor não espera por quem hesita. Miguel não disse nada, apenas evitou meu olhar,
traindo-me 2 vezes, uma com o corpo, outra com o silêncio. Naquela noite, enquanto a família se dispersava como fumaça de um cigarro apagado, eu corri para o quarto de infância, pôsteres desbotados de fado e surfistas nas paredes. Chorei até o amanhecer, o choro misturando-se ao canto dos grilos no pátio. Como? Porquê? Minha mente, treinada em Freud e Lacan, dissecava a traição, inveja. Ciúme das minhas conquistas modestas. Sofia sempre fora a estrela, eu, a sombra. Mas isso era além de rivalidade fraterna. Era destruição deliberada, um ato de guerra disfarçado de confissão. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Miguel tentou ligar, mensagens pedindo conversa, mas eu as deletei, cada uma como uma bala no peito. A família se dividiu, mamãe, coração partido, culpava Sofia em sussurros, mas papai, homem de poucas palavras, disse, sangue é sangue, Ana. Perdoa. Perdoar. Em Portugal, perdão é uma virtude católica, pregada nos sermões da Páscoa, mas eu sentia o ódio crescer como era selvagem nas ruínas de Belém, sufocando tudo. Sofia partiu para mais um voo, deixando para trás um perfume caro que impregnava o ar como uma maldição. Eu me isolei no meu apartamento alugado em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. Lecionei aulas particulares de psicologia, mas minha voz tremia, e quando as rachaduras na minha alma. Noites em claro, fumando cigarros no balcão, olhando o Tejo fluir indiferente. Por que ela faria isso? Perguntava ao rio, que respondia com os plás das águas contra os cais. Aos poucos, o choque deu lugar à raiva, uma raiva fria, calculada, como o vinho do Douro envelhecido em barris de carvalho. 3 meses depois, casei-me com a solidão. Mudei-me para o Porto, terra de pontes e portos, buscando distância de Lisboa e suas memórias pegajosas. Trabalhei em uma clínica de saúde mental no Ribeira, ajudando vítimas de abuso doméstico, ironicamente. Cada paciente era um espelho, mulheres traídas, homens quebrados pela família. Vingança é um veneno que você bebe esperando que o outro morra, eu lhes dizia, mas no fundo, eu bebia o meu copo devagar, saboreando o amargor. Sofia. Ela floresceu. Casou-se com Miguel em uma cerimônia pomposa em Cascais, fotos nas redes sociais mostrando véus brancos e alianças de ouro, legendas como amor verdadeiro conquista tudo. Eu via tudo, um voyeur da minha própria dor, o polegar roçando a tela como se pudesse apagar aquelas imagens. A família a celebrava, olha como ela está feliz, diziam nas chamadas de vídeo com a mãe. Eu sorria, falsa como uma máscara de carnaval em Torres Vedras, e respondia, que bom para ela. Mas o silêncio era minha arma. Parei de responder mensagens dela, aquelas, mana, sinto sua falta, que chegavam como cartas de um carrasco. Bloqueei Miguel, ignorei convites para visitas. 3 anos se passaram assim, um deserto emocional onde eu plantava sementes de plano. Estudei mais, li Maquiavel em edições portuguesas amareladas, aprendi sobre manipulação psicológica em workshops em Coimbra. A vingança perfeita é aquela que o inimigo nunca vê chegar, anotei um diário de coro, páginas cheias de rabiscos como as curvas das estradas do Algarve. Em 2025, o destino, esse Deus caprichoso como o clima do Atlântico, começou a virar. Ouvi de mamãe, em uma ligação tensa enquanto eu caminhava pela marginal do Porto, o vento salgado chicoteando meu cabelo, Sofia. Ela está mal, Ana. Miguel a deixou. Negócios ruins, dívidas. Ela ligou para mim chorando. Meu coração não acelerou de pena, pulou de antecipação, como um predador farejando sangue. Diga a ela que me ligue, respondi, voz calma como o Douro em dia de calmaria. Eu ajudo. Afinal, somos irmãs. Quando o telefone tocou 2 horas depois, o número de Lisboa piscando na tela, eu atendi com um sorriso que ela não podia ver. Ana. É a Sofia. Por favor. Eu preciso de você. Sua voz era um fiapo, quebrada como o azulejo rachado em uma parede antiga. Eu fechei os olhos, sentindo o gosto metálico da vitória. Conte-me tudo, mana, disse eu. Eu estou aqui. A voz de Sofia do outro lado da linha era um eco distante de quem ela fora, trêmula, entrecortada por soluços que pareciam vindos das profundezas de uma caverna em Óbidos, onde lendas falam de princesas aprisionadas por ciúmes eternos. Ana, eu não sei por onde começar. Tudo desabou. Miguel. Ele nos traiu. Vendeu a casa em Cascais para pagar dívidas de um investimento ruim em criptomoedas, daqueles esquemas que prometem fortunas como o ouro de Eldorado, mas deixam só cinzas. Agora, estamos na rua. Ele fugiu para a Espanha com aquela secretária jovem, deixando-me com nada além de um cachorro velho e contas que se empilham como os livros na Feira do Livro de Lisboa.
Eu me sentei na minha poltrona de veludo gasto no apartamento do Porto, uma xícara de café forte na mão, o tipo amargo que os portuenses bebem para acordar os mortos. O sol da tarde filtrava pelas cortinas de renda, pintando listras douradas no chão de madeira, e eu podia visualizar Sofia, outrora rainha das passarelas, agora encolhida em algum sofá emprestado, maquiagem borrada como tinta em uma tela de Paula Rego. Calma, Sofia, respondi, minha voz um bálsamo falso, suave como o fado melancólico que tocava baixo no rádio. Venha para cá. O Porto é grande o suficiente para recomeços. Eu te arranjo um quarto na clínica, um emprego temporário. Somos família, não é? Houve uma pausa, o tipo de silêncio que carrega o peso de oceanos, e então, você. Você me perdoa? Pelo que eu fiz? A pergunta que eu esperava, como um ator aguardando a deixa no Teatro Nacional Dona Maria II. Perdão é para os fracos, mana, pensei, mas disse, o passado é como o vinho, envelhece, mas não azeda se bem guardado. Venha, e conversamos. Desliguei, o coração batendo ritmado como o batuque de um rancho folclórico em Évora, e me levantei para abrir a janela. O ar do Douro subia, carregado de uvas maduras e promessas de outono, e eu respirei fundo, sentindo o plano se desdobrar em minha mente como um mapa antigo de Piri-Reis. Sofia chegou 3 dias depois, no trem alfa pendular de Lisboa, arrastando uma mala surrada e o cachorro, um labrador grisalho chamado Vasco, Ironia Cruel, nome de explorador que descobriu mundos, mas agora preso a uma nau à deriva. Eu a busquei na estação São Bento, cujos azulejos contavam histórias de glória imperial, e a abracei forte, sentindo seus ossos proeminentes sob a blusa fina. Ela cheirava a desespero, perfume barato misturado a suor e lágrimas secas. Obrigada, Ana. Você é um anjo, murmurou ela, enquanto caminhávamos pelas ruas íngremes da Ribeira, o rio reluzindo como uma fita de safira sob o sol de dezembro, sim, dezembro de 2025, quando o inverno português ainda permite dias de luz plena, mas com um frio que morde como arrependimento. Instalei aí um quarto pequeno na pensão onde eu morava, acima da clínica, com vista para as caves de vinho do Porto. O lugar era modesto, cama de ferro, lençóis bordados à mão por alguma avó lentejana, e uma comoda com gavetas que rangiam como confissões não ditas. Aqui você se recompõe, disse eu, ajudando-a a desfazer a mala, roupas amarrotadas, fotos de casamentos felizes agora amareladas como folhas de outono. Vasco latiu baixinho, lambendo minha mão, e por um momento, senti uma pontada, não de pena, mas de algo mais perigoso, a memória de quando éramos meninas, dividindo segredos sob as oliveiras de Mafra. Os primeiros dias foram de uma trégua frágil, como a paz após uma tempestade no Cabo da Roca. Sofia se instalou na rotina da clínica como recepcionista, respondendo chamadas com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Pacientes vinham e iam, uma mãe de Gaia lidando com depressão pós-parto, um veterano da Marinha com PTSD das missões em África, um casal de Braga brigando por infidelidade. Eu observava Sofia de canto de olho, notando como ela se encolhia a cada menção de família ou traição nas sessões que eu facilitava. Como você aguenta isso, Ana? Ouvir tanta dor, perguntou ela uma noite, enquanto partilhávamos uma travessa de francesinha no café da esquina, um molho picante queimando a língua como verdades não ditas. Eu aprendi a dissociar, respondi, cortando a carne suculenta com precisão cirúrgica. A dor dos outros é um espelho, mas você não precisa se cortar nele. Seus olhos se encheram d'água, e ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a minha. Eu fui tão egoísta. Com Miguel. Eu invejava você. Sua estabilidade, seu jeito quieto de conquistar. Eu era bonita, mas vazia por dentro. Queria o que você tinha. As palavras eram um bálsamo que ela oferecia, mas eu as recebi como veneno doce, admissão parcial, mas não o suficiente. Inveja é uma praga, Sofia, disse eu, retirando a mão devagar. Destrói quem planta e quem colhe. Mas estamos aqui agora. Vamos curar. Noites adentro, enquanto ela dormia agitada, gemendo nomes em sonhos, Miguel, mamãe, desculpa, eu velava no meu diário, traçando os fios da teia. Meu plano não era bruto, era psicológico, uma dissecação lenta da alma dela, como um terapeuta invertido. Primeiro, reconstruí-la, dei-lhe tarefas na clínica, elogiando pequenos acertos, você é boa com as pessoas, Sofia, sempre foi, fazendo-a se apegar à dependência de mim. Segundo, reacender memórias, mostrei fotos antigas da infância, passeamos pela Foz do Douro, onde o mar se encontra com o rio, falando de papai e suas histórias. Lembra quando corríamos atrás das gaivotas, eu dizia, e ela ria, um som frágil como cristal de alcobaça. Mas sob a superfície, eu plantava sementes de dúvida. Deixava jornais abertos em artigos sobre fraudes financeiras, olha, esquemas como o de Miguel estão por toda parte, fazendo-a questionar sua própria cegueira. Liguei para mamãe na frente dela, fingindo preocupação, Sofia está se recuperando, mas precisa de tempo.
Não conta ninguém ainda. Isolamento sutil, cortando laços com o mundo exterior. Ela começou a me confidenciar mais, as noites em claro, o medo de envelhecer sozinha, o arrependimento por roubar Miguel. Eu pensei que ele me amava mais, confessou-me à tarde, enquanto colhíamos laranjas em um pomar nos arredores de Vila Nova de Gaia, o sol filtrando através das folhas como confetes de luz. Amor é ilusão, mana, respondi, espremendo uma laranja madura, o suco ácido escorrendo pelos dedos. Mas família é real. Eu sou sua âncora agora. Ela assentiu, olhos brilhando com gratidão, e eu sorri por dentro, a âncora que a afundaria. Naquela semana, contratei um detetive discreto, um ex-policial de Matosinhos com contatos na PJ, para investigar as dívidas de Miguel. Relatórios chegavam por e-mail criptografado, ele não só fugira, mas transferir ativos para a amante, deixando Sofia como bode expiatório em processos judiciais. Eu guardava tudo, munição para o momento certo. Um mês passou, e Sofia florescia superficialmente, cabelos arrumados novamente, um vestido florido que evocava os campos de flores de Monsanto. Mas eu via as rachaduras, unhas roídas, olhares perdidos para o rio, noites em que Vasco uivava como um lobo solitário. Você salvou minha vida, Ana, disse ela em um jantar de cozida à portuguesa, o vapor subindo como fantasmas da panela de barro. Sem você, eu estaria perdida. Eu ergui o copo de vinho do Douro, tinto como sangue fresco, às segundas chances. E bebi, sentindo o gosto da vingança se aproximar, devagar como a maré enchendo a praia de Matosinhos. O inverno de 2025 no Porto trouxe chuvas que caíam como lágrimas de deuses esquecidos, transformando as ruas de granito em espelhos escorregadios onde se refletiam as luzes tremuluzentes das lanternas de ferro forjado. Sofia e eu caminhávamos juntas pela Avenida dos Aliados, guarda-chuvas compartilhados batendo ritmados contra o pavimento, enquanto o vento uivava promessas de tempestade vindoura. Sinto como se estivesse renascendo, disse ela, apertando meu braço, sua voz ganhando força pela primeira vez desde a chegada. Você me deu isso, Ana. Uma nova vida. Eu sorri, dentes brancos contrastando com o céu cinzento, mas por dentro, calculava, renascer para cair mais fundo, a queda de Ícaro, mas com asas que eu mesma tecera em mentiras. Na clínica, Sofia se tornara indispensável. Agendava sessões com a eficiência de uma freira em conventos de Coimbra, acalmava pacientes nervosos com toques suaves e frases reconfortantes que ecoavam as canções de ninar de mamãe. Você tem o dom da empatia, elogiava eu em reuniões de equipe, vendo-a curar como as romãs maduras do Alentejo. Mas empatia é uma faca de dois gumes, eu ousava para cortá-la devagar. Comecei a compartilhar confidências, histórias de pacientes traídos, cujas vidas desmoronaram como os muros de castelos medievais em Óbidos. Uma mulher como você, Sofia, linda, confiante, mas o marido a deixou por outra. Agora, ela luta nos tribunais, sozinha. Seus olhos se vidravam, mãos tremendo ao digitar no computador antigo da recepção. Uma noite, após uma sessão particularmente pesada, um homem de espinho confessando suicídio tentado após infidelidade conjugal, Sofia desabou no meu escritório, cabeça entre as mãos. Como você suporta, Ana? Toda essa dor. Me lembra de mim. O momento era perfeito, como uma onda se erguendo antes de quebrar na costa de Nazaré. Sentei-me ao lado dela, braço ao redor de seus ombros frágeis, sentindo o tremor como vibrações de um violão mal afinado. Eu suporto porque transformo dor em força, sussurrei, voz baixa como o murmúrio de um padre em confissão na sé do Porto. E você? O que Miguel diria se visse você agora, tão vulnerável? Ela ergueu o rosto, lágrimas traçando caminhos salgados como o mar Cantábrico. Ele me odiaria. Eu o empurrei para aquilo, com minha ganância. Queria luxo, viagens. Roubei seu amor para preencher o vazio. Ali, plantei a primeira semente venenosa, talvez ele tenha razão. Mas família perdoa. Eu perdoo. As palavras pairaram no ar, doces como docinhos de ovos conventuais, mas carregadas de ácido. Naquela semana, enviei anonimamente para o e-mail dela, hackeado pelo detetive, fotos de Miguel com a amante em Sevilha, rindo em tapas baixas, ele com uma nova aliança no dedo. Ela as viu durante o almoço, sozinha na cozinha da clínica, e eu descobri, por acidente, fingindo choque, meu Deus, Sofia. Como ele pôde? Ela chorou então, um choro gutural que ecoou pelos corredores vazios, e eu a abracei, sussurrando, eu estou aqui. Sempre. O isolamento se aprofundava. Convenci-a a bloquear números da família em Lisboa, eles julgam, mana, deixe-me ser seu escudo, e aos poucos, as chamadas de mamãe rarearam, substituídas por minhas narrativas editadas, Sofia está bem, mas precisa de espaço. Papai, com sua voz rouca de anos fumando tabaco de cachimbo, ligou uma vez, traga-a para casa, Ana. Sangue não mente. Mas eu respondi, casa agora é aqui, papai. Estamos curando.
Desliguei, sentindo um aperto no peito. Culpa. Não, apenas o eco distante de lealdade fraterna, abafado pelo rugido da vingança. Sofia começou terapia comigo, ironicamente, como minha paciente. Sessões no final do dia, no escritório com vista para o Douro, onde barcos rabelos deslizavam carregados de vinho futuro. Falo da traição que você causou, eu a incentivava, bloco de notas na mão, caneta riscando como garras. Ela falava, da inveja que a consumia desde a infância, quando eu ganhava prémios na escola enquanto ela posava para fotos, do momento em que beijou Miguel em uma festa no Lux, o clube de Lisboa pulsando com corpos suados. Eu me odiava, mas o ódio por você era maior, confessou, voz quebrando como vidro de murano. Eu assentia, olhos compassivos, ódio é uma prisão. Mas podemos libertar você. Libertar para acorrentar de novo. Enquanto isso, meu plano avançava em camadas. Contatei advogados em Lisboa via e-mail, usando o nome dela para abrir processos contra Miguel, não para recuperá-lo, mas para expor suas fraudes, arrastando o nome da família na lama dos tabloides como o Correio da Manhã. Você é forte, Sofia, eu a encorajava, enquanto via os headlines, modelo abandonada, marido foge com fortuna roubada. Ela lia, pálida como queijo de cabra fresco, e se virava para mim, o que eu faço agora? Lute, respondia eu. Eu te ajudo a escrever as cartas. Uma tarde de fevereiro, caminhamos pela Serra do Pilar, o vento atlântico chicoteando nossos casacos, e ela parou, olhando o rio vasto. Ana, sem você, eu seria nada. Você é minha salvação. Apertei sua mão, sentindo o pulso acelerado dela como um pássaro preso. Salvação tem preço, mana, pensei, mas disse, irmãs são para isso. Naquela noite, sozinha, abri o diário, fase 2, dependência total. Que ela me devore para eu a devorar. O Porto dormia sob uma lua cheia, prateada como facas afiadas, e eu sorri para a escuridão. Os meses se arrastaram como as carroças de vinho nas encostas do Douro, e Sofia se transformou, do desespero para uma versão frágil de si mesma, dependente de minhas aprovações como um vinho precisa de barris. Ela cozinhava pratos alentejanos para mim, migas com carne de porco, cheiro de alho e cominha enchendo o ar, e ríamos de anedotas antigas, mas sempre, no fundo dos olhos dela, eu via o medo de me perder, de enfrentar o mundo sozinha. Prometa que não me abandona, implorava ela após pesadelos, corpo suado coando à camisola. Nunca, jurava eu, beijando sua testa como mamãe fazia, mas com lábios frios como o mármore de túmulos em cemitério dos prazeres. Então, o golpe sutil, introduziu um amigo na clínica, um terapeuta convidado de Braga, alto e charmoso como um galã de telenovela portuguesa, chamado Rui. Ele flertava inocentemente, um café compartilhado, elogios a seu sotaque do norte, e eu via Sofia curar, reviver faíscas de vaidade. Ele gosta de você, sussurrei uma noite, enquanto bebíamos ginginha em um bar escondido na Baixa. Seus olhos brilharam, acha? Depois de tudo. A vida dá voltas, respondi, e planejava a próxima. Rui era pago para trair, para espalhar rumores de um caso, deixando-a duvidando de si mesma novamente. A teia se apertava, fios invisíveis como a névoa matinal no Tejo. A primavera irrompeu no Porto como uma paixão proibida, azulejos das fachadas ganhando vida com flores de buganvília cascateando em tons de magenta e roxo, enquanto o Douro acordava com botes de vinho jovem fermentando nas caves ancestrais. Sofia, agora 6 meses na cidade, parecia uma borboleta emergindo do casulo, cabelos soltos dançando ao vento da ribeira, um novo emprego como assistente em uma galeria de arte no centro histórico, onde pintores locais expunham telas de mares revoltos e saudades eternas. Olha isso, Ana, exclamava ela, mostrando-me um esboço que Rui lhe dera, um retrato dela, olhos verdes capturados em traços ousados de carvão. Ele diz que sou sua musa. Eu ria, fingindo alegria, mas por dentro, o relógio tic-taqueava, o momento da traição plantada estava próximo, como a colheita das uvas em setembro. Rui era minha criação, um peão no xadrez psicológico que eu jogava com maestria adquirida em noites insones lendo Santésio em edições lisboetas. Contratado via contatos na universidade, ele furtava com maestria, jantares casuais em tascas de sedufeita, onde petiscos de polvo grelhado eram regados a vinho verde espumante, conversas sobre a arte que faziam Sofia se sentir viva novamente. Ele me faz rir, Ana. Como há tempos não ria, confidenciava ela, olhos brilhando sob as luzes amareladas de um lampião na ponte de Dom Luís I. Eu assentia, servindo mais vinho, merece, mana. Após tanta dor. Mas enviava mensagens codificadas para Rui, aumenta o calor faça a se apegar. A dependência dela por mim era absoluta agora, um vício mais forte que o café duplo dos portuenses. Acordava cedo para preparar pequeno almoços, pão de milho com queijo da Serra da Estrela, e à noite, contava-lhe histórias de pacientes curados, pela terapia, sendo narrativas onde traições familiares levavam a redempções impossíveis.
Você poderia escrever um livro sobre isso, sugeria ela, aninhada no sofá com Vasco aos pés, o cachorro agora mais meu que dela. Talvez, respondia eu, e na verdade, meu diário era isso, crônicas de vingança, páginas densas como o negrume de um porto de vinho tawny. O rompimento com Rui veio em maio, sob um céu de nuvens fofas como algodão doce em feiras de São João. Eu orquestrei perfeitamente, ele confessou um caso com outra artista na galeria, deixando Sofia com uma mensagem de texto cruel: você é linda, mas quebrada demais. Preciso de luz, não sombras, e um buquê de rosas murchas na porta da pensão. Ela correu para mim, soluçando no meu peito enquanto a chuva fina começava a cair, molhando as ruas como lágrimas coletivas. Porquê, Ana? Eu me abri, confiei. E de novo, traída. Abracei-a forte, sentindo seu corpo tremer como folhas de sobreiro no vento alentejano. Homens são assim, egoístas como o mar que leva tudo. Mas eu não traio. Eu fico. Naquela crise, revelei acidentalmente parte do passado, mostrei-lhe o diário antigo, páginas selecionadas onde escrevia sobre a dor da traição com Miguel, lágrimas secas marcando o papel. Eu te perdoei, Sofia, porque te amo. Mas dói ainda. Ela chorou mais, pedindo perdão de joelhos no chão de azulejos frios. Eu sou um monstro. Como você me suporta? Porque somos sangue do mesmo sangue, respondi, erguendo-a, mas plantando a dúvida. Às vezes, sangue envenena. Ela assentiu, olhos vermelhos como pimentão de piquilho, e jurou: vou-me redimir. Para você. O verão trouxe calor opressivo, como o de um fado apaixonado, e com ele, o ápice do meu plano. As notícias de Lisboa pioravam, os processos contra Miguel avançavam, com depoimentos vazados pintando Sofia como cúmplice, a modelo sabia das fraudes, gritavam os jornais, fotos dela em biquíni de anos atrás agora usadas para vender escândalo. Ela lia, mãos trêmulas sobre o tablet, e virava-se para mim: eles me odeiam, Ana. A família. O mundo. Eu a consolava com abraços e chá de camomila, mas secretamente alimentava o fogo, e-mails anónimos para advogados, provas fabricadas de sua participação nas fraudes, tudo rastreável a ela. Uma viagem a Lisboa selou a fase, levei-a para ver mamãe, fingindo reconciliação. O trem cortava o interior português, vinhedos do Dão desfocando pela janela como memórias borradas. Em Alfama, mamãe nos recebeu com lágrimas e abraços, o ar cheirando a jasmim e pastéis de bacalhau fritos na rua. Minhas filhas, exclamou ela, mas Sofia se encolheu sob os olhares curiosos dos vizinhos, sussurros de aquela que traiu a irmã. Naquela noite, em um jantar tenso com pratos de cataplana de marisco, papai disse: Sofia, volte para casa. Esqueça os erros. Mas ela olhou para mim, suplicante: só se Ana vier. Eu sorri: claro, papai. Mas o Porto é nosso refúgio agora. De volta, o isolamento era completo. Sofia renunciou à galeria, não aguento os olhares, e se dedicou integralmente à clínica, minha sombra leal. Você é minha vida, Ana, murmurava ela, massageando meus ombros após um dia longo. Eu permitia, sentindo o toque como correntes se apertando. Então, o golpe final da fase, revelei, descoberta, de que Miguel planejava processá-la por difamação, baseada em rumores que eu mesma plantara. Ela entrou em pânico, trancando-se no quarto por dias, Vasco uivando à porta. Quando emergiu, pálida como um fantasma de óbidos, implorou: me salve, Ana. Faça isso parar. Eu faço, prometi, e internamente, o prazer era um vinho encorpado, rolando pela língua. Julho trouxe o Festival de São João, fogueiras na ribeira onde casais pulavam chamas por fertilidade, mas Sofia e eu ficamos em casa, bebendo aguardente e contando histórias. Lembra da traição? Perguntei casualmente, fogo crepitando na lareira. Ela assentiu, voz baixa: eu mataria por uma máquina do tempo. Eu também, respondi, e sorri para as chamas dançantes. A teia estava pronta, só faltava puxar o fio. O outono de 2025 pintou o Douro em tons de âmbar e rubi, folhas das videiras caindo como confetes de um casamento desfeito, enquanto o ar carregava o aroma terroso de uvas pisadas nas lagares ancestrais de pinhão. Sofia, agora uma extensão de mim mesma, movia-se pela pensão como um espectro elegante, limpava, cozinhava, atendia à clínica com dedicação monástica, seus olhos verdes outrora flamejantes agora opacos como o vinho oxidado. Eu vivo para você, Ana, dizia ela, servindo-me uma fatia de bolo de bolacha no café da manhã, creme doce contrastando com o amargor em sua voz. Eu mastigava devagar, saboreando não o doce, mas o controle, absoluto, inabalável, como as muralhas de Guimarães que resistem séculos. O plano entrava na fase final, a dissecação. Comecei com sutilezas, como um cirurgião manejando bisturi em uma operação de precisão na Santa Maria em Lisboa. Deixava bilhetes, anónimos, na mesa dela: você destruiu sua irmã, agora o karma vem, fingindo preocupação, alguém da família,
talvez. Ela tremia, questionando, por que me odeiam tanto? Não é ódio, é dor não curada, respondia eu, guiando-a para sessões mais profundas, onde a forçava a reviver a traição comigo. Descreva o beijo com Miguel. Sinta a culpa. Ela obedecia, voz entrecortada, foi como roubar fogo dos deuses. Quente, mas queimou tudo. Enquanto isso, os processos judiciais fervilhavam como uma panela de caldo verde no fogo alto. Meu detetive, com contatos na Procuradoria de Lisboa, acelerava as engrenagens, provas irrefutáveis ligando Sofia às fraudes de Miguel, depoimentos falsos de testemunhas que eu pagara em bares de Alfama. Os jornais sensacionalistas devoravam, escândalo no jet set português, irmã traidora envolvida em lavagem de dinheiro. Fotos dela, envelhecidas digitalmente para parecerem culpadas, circulavam nas redes. Ela as via no celular, rosto contorcido. Isso vai me matar, Ana. A família. Mamãe deve me odiar. Liguei para mamãe na frente dela, voz controlada. Sofia está sofrendo com mentiras. Apoia-a. Mas mamãe, voz trêmula como folhas de sobreiro, disse, diga a ela para voltar. Sozinha. Sofia ouviu, e algo quebrou dentro dela, um estalo audível como galho seco no Jerez. Na clínica, pacientes notavam, Sofia parece um fantasma, sussurravam, e eu demitia, por compaixão, descanse, mana, eu cuido de tudo, deixando-a confinada à pensão, dias passando em loops de ansiedade. Vasco, o cachorro, agora dormia aos meus pés, traindo-a como todos. Você é tudo que me resta, implorava ela, mãos frias nas minhas. Eu a alimentava com pílulas, calmantes, placebos misturados com doses leves de ansiolíticos que eu manipulava na farmácia da clínica, nublando sua mente como névoa no Tejo. Sonhos agitados a acordavam gritando, Miguel. Ana, me perdoa, e eu a acalmava com canções de fado baixinho, voz rouca imitando Marisa, a palavras que o coração guarda. O clímax se aproximou em novembro, com uma carta oficial da Justiça, citação para interrogatório em Lisboa por cumplicidade em fraude. Eu a entreguei, fingindo choque, deve ser erro, Sofia. Vamos lutar. Mas ela desabou, corpo inerte no chão como uma boneca de trapos em uma procissão de Corpus Christi. Eu sou culpada, soluçou. Pelo que fiz a você. Isso é punição. Ali, revelei o véu parcial, punir. Como você me puniu. Seus olhos se arregalaram, Ana. Você. Não completei, deixei o silêncio crescer, venenoso como figos selvagens do Algarve. Dias depois, orquestrei o confronto com a família. Liguei para papai, venham ao Porto. Sofia precisa de vocês. Eles chegaram de trem, mamãe com um chale bordado, papai curvado como uma videira velha. No jantar que preparei, arroz de pato fumegante, cheiro de louro e cenoura enchendo o ar, a tensão era palpável como eletricidade antes de uma trovoada no Minho. Sofia, pálida em um vestido florido desbotado, serviu os pratos com mãos trêmulas. Filha, começou mamãe, mas Sofia interrompeu, eu traí Ana. Mereço isso tudo. Papai grunhiu, basta de dramas. Somos família. Mas eu intervim, voz suave, família perdoa, mas cicatrizes ficam. Olhares se cruzaram, pena para Sofia, gratidão para mim, e eles partiram prometendo ajuda, mas sem ela, volte sozinha, filha. Cure-se. Sozinha com ela novamente, Sofia se agarrou a mim, não me deixe, Ana. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa, perguntei, e pela primeira vez, meu sorriso era genuíno, afiado como navalha. Então, confesso tudo. Para mim. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada de papel arroz, ela o fez, detalhes crus da traição, o primeiro toque em um elevador de hotel em Sintra, o prazer misturado à culpa, o riso ao me ver quebrar no jantar. Eu te odiava porque você era feliz sem esforço, admitiu, lágrimas caindo como chuva de outono. Eu ouvi, imóvel, sentindo o ódio se transformar em êxtase, a dissecação completa, a alma dela exposta como um coração em altar de sacrifício. Agora, você entende a dor, disse eu finalmente, voz um sussurro de vento no Douro. Ela assentiu, quebrada, sim. Me perdoa. Perdão é para deuses, respondi. Eu sou só humana. E a deixei ali, sozinha com seus demónios, enquanto saía para o balcão, fumando um cigarro, olhando o rio negro fluir para o mar. A vingança não era o fim, era o renascimento meu, das cinzas que ela acendera. O inverno voltou a envolver o Porto em seu manto úmido e penetrante, dezembro de 2025 trazendo ventos que uivavam pelas gárgulas da Torre dos Clérigos como lamentos de almas penadas nos contos de Essa de Queiroz. Sofia, agora uma casca oca de sua antiga glória, movia-se pela pensão como uma sombra alongada pelo sol poente, limpando pisos com movimentos mecânicos,
olhos vazios fixos em horizontes invisíveis, murmurando rezas fragmentadas a Santa Luzia para restaurar a visão que perdera na escuridão de si mesma. Eu confessei tudo, Ana. Agora, o que resta? Perguntava ela, voz um fiapo de fumaça de lareira apagada. Eu olhava, sentada à mesa de carvalho, uma taça de Porto Rubi na mão, rubi como o sangue que nos ligava, amargo como o remorso que a consumia, e respondia, resta a verdade. E a verdade liberta. Ou destrói. Os dias pós-confissão eram um purgatório lento, projetado com a precisão de um relógio de cuco em uma casa senhorial do Douro. Deixava-a sozinha por horas, fingindo sessões na clínica, enquanto na verdade caminhava pela marginal, pés na areia fria da Foz, deixando o Atlântico lavar as últimas escórias de empatia. Vasco, o traidor peludo, agora me seguia fielmente, lambendo minhas mãos como se soubesse o alfa da matilha. Quando voltava, encontrava Sofia encolhida no sofá, diário na mão, o meu antigo, que eu emprestara, lendo minhas palavras de dor como penitência. Você sofreu tanto, sussurrava ela. Eu causei isso. Eu assentia, tocando sua cabeça, mas sofrimento forja diamantes. Ou poeira. O golpe final veio com a citação judicial, entregue por um carteiro impassível em uniformes azuis como o céu de verão perdido. Sofia Oliveira, compareça ao Tribunal de Lisboa dia 20 de dezembro por acusação de cumplicidade em fraude financeira. Ela leu, papel tremendo como folha de parreira no vendaval, e desabou em soluços que ecoaram pelas paredes de estuque rachado. É o fim, Ana. Prisão. Desonra. Mamãe nunca mais me olhará. Corri para ela, abraçando seu corpo frágil, sentindo os ossos como galhos secos de um sobreiro no Alentejo. Não é o fim. É o começo da redenção. Mas meus olhos, ela não via, brilhavam com o fogo de Prometeu, vingança consumada, o titã acorrentado agora era ela. Naquela noite, sob o manto estrelado visível entre nuvens passageiras, revelei o todo. Sentei-a à mesa, acendendo velas de cera de abelha que cheiravam a mel e melancolia, e disse, lembra do jantar em Alfama? Do riso que você deu ao me destruir. Seus olhos se arregalaram, confusão dando lugar ao horror lento, como o nascer do sol sobre o tejo tingindo o céu de sangue. Você orquestrou isso. As dívidas, os rumores, Rui. Tudo. Assenti, voz calma como o fado de um cantor de rua em Alfama. 3 anos de silêncio não foram fraqueza, Sofia. Foram planejamento. Cada semente plantada, o isolamento, as dúvidas, as provas, levou a este momento. Você me humilhou publicamente, eu a destruí por dentro, gota a gota, até que só restasse o nada. Ela recuou, cadeira rangendo como ossos velhos, rosto contorcido em agonia pura. Porquê? Somos irmãs. Sangue. Sangue trai, mana. Como você traiu. As palavras caíram pesadas, e ela gritou então, um grito primal, e quando como o berro de uma sereia arrastada para a praia em Ericeira. Eu te amava. Invejava, sim, mas amava. Isso é loucura. Levantei-me, circundando-a como um tubarão no mar de Setúbal, loucura. Você roubou meu amor, minha dignidade, rindo enquanto a família me olhava com pena. Eu estudei a mente humana, Sofia, sua fraqueza, sua vaidade. E usei contra você. Agora, implore. Como eu implorei em silêncio. Ela caiu de joelhos, mãos agarrando minhas saias como uma mendiga em romarias de Fátima. Por favor, Ana. Pare isso. Eu faço qualquer coisa. Volto a ser sua sombra, sua escrava. Não me deixe ir para a prisão. O cheiro de desespero era palpável, misturado ao aroma residual do jantar, ensopado de borrego com batatas, agora frio como justiça. Eu olhei de cima, sentindo o poder correr nas veias como vinho espumante de bairrada. Implorar não basta. Confesse publicamente. Diga à família, ao mundo, o que fez comigo. E aceite as consequências. Só então, talvez, eu intervenha. Os dias seguintes foram o ápice da quebra. Ela escreveu a carta, confissão detalhada, enviada por e-mail para mamãe, papai, até jornalistas de coração mole no público, palavras sangrando na tela. Eu traí minha irmã Ana por inveja cega. Roubei seu noivo, destruí sua confiança. Agora, pagarei. A família ligou em pânico, mamãe chorando, vocês são monstros uma da outra, papai rugindo, par com essa loucura. Mas Sofia, voz robótica ao telefone, repetia, é verdade. Mereço. E desligava, virando-se para mim com olhos vazios, satisfeita. Na véspera do julgamento, levei-a à beira do Douro, onde o rio se lança ao Atlântico em Foz, ondas batendo rochosas como punhos de deuses furiosos. Lembra das praias de Cascais? Perguntei, vendo salgado chicoteando nossos cabelos.
Ela assentiu, lágrimas misturando-se ao spray. Éramos felizes. Éramos, corrigi. Agora, você é livre, para cair. Deixei-a lá, sozinha com o mar, e parti para Lisboa de trem, onde testemunhei como testemunha de defesa, mentiras tecidas para absolvê-la, provas perdidas no sistema. Ela saiu inocente, mas destruída, família dividida, reputação em farrapos, sozinha em um mundo que havia como vilã. De volta ao Porto, encontrei-a na pensão, embalando a mala. Vou embora, Ana. Para o sul, recomeçar. Obrigada. Oh, desculpa. Abracei-a uma última vez, sentindo o vazio dela preencher o meu. Vá. Mas lembre, silêncio é a pior vingança. Ela partiu ao amanhecer, silhueta contra o sol nascente, e eu fiquei, com Vasco aos pés, olhando o dor fluir eterno. 3 anos de silêncio meu, agora, o dela seria eterno. Em Portugal, saudades não morrem, definham, como videiras antigas. Eu reabri o diário, escrevendo, vingança consumada. Mas o coração ainda sangra. O sol subiu, iluminando a cidade de luz plena, e eu sorri, não de alegria, mas de paz amarga, como o fim de um fado que dói, mas cura.